Legal, já estamos de volta aqui no programa O Mundo da Criança, pelo seu canal 4, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e também no Confiança Aquários. O melhor da moda infanto-juvenil está na Pimenta Pimentinha. E a gente está falando aqui sobre escorpião, mas eu quero antes aqui, doutor, mandar um abraço também para o pessoal que acompanha a gente pelo Facebook. Mandar um abração aqui para minha amiga Diná Bonadil, lá de Veracruz. Olha aí, a região prestigiando o Mundo da Criança hoje. Obrigado. E a Sara também. Obrigado aí para vocês. Vamos falar então de escorpião. A gente foi para o intervalo, o senhor estava falando. Daqui a pouquinho a gente vai falar do show do Fernandinho, que acontece no mês que vem. Você não pode perder, uma causa nobre, você tem que participar. Mas você falava do escorpião que pode matar mesmo, né, doutor? O escorpião é um assunto sério, mas antes disso eu também quero mandar um abraço ao pessoal do Facebook, né, Marco, pessoas amigas e que estão sempre participando com a gente do programa O Mundo da Criança. Nosso desejo é atingir realmente a sua família, o seu filho, de tal forma que haja uma prevenção em termos de acidente. E os acidentes domésticos, os acidentes com animais peçonhentos é sempre uma preocupação. E agora a região aí está invadida de escorpião. Felizmente, casos em Veracruz eu também não sei, acho que não tem, mas outras cidades da região estão aí com esse bichinho aí causando problema. Então é o escorpião, o novo momento é o escorpião. E aí a gente tem que ligar você ao fato. Você vê um bichinho semelhante ao escorpião em casa, saiba que ele é de risco. E realmente o escorpião que está na região é o escorpião amarelo e que ele tem venenos que são neurotóxicos e que comprometem lá o sistema nervoso central, o centro da respiração, e aí realmente a situação fica mais grave. Nós podemos ir para frente um pouquinho para a gente ler um pouquinho mais do que está acontecendo, desses dados que nós já mencionamos, que tem muita dor, mas é o problema da dor. A dor é uma picada de inseto aí, de abelha, que dói muito, a criança vai chorar, etc. Mas o seguinte é que a gente quer mostrar que a intensidade dos sintomas, Marcos, depende da dose de veneno que foi injetado. Tem Agora, isso. Você nunca vai saber o quanto de veneno foi injetado. Por isso, a gente tem que realmente, se você tem um acidente com escorpião, você tem que correr, tem que tratar no momento, mas você vai procurar um hospital, porque existe um soro para isso. O tratamento realmente de cura e de sucesso e de garantia de vida é o soro antiescorpiônico. Mas é o que nós estávamos mencionando, que está bem claro aí na tela. Ele tem neurotóxicos, quer dizer, ele atinge o sistema nervoso central, especialmente o bulbo, onde você tem o controle do centro respiratório, da respiração, e a pessoa morre por causa de problemas respiratórios. Esse veneno aí, o escorpião amarelo, é o mais potente que tem, e é o que nós estamos tendo na região. Então, se você for tratado rapidamente, você tem uma melhora, você se cura. Agora, se você não for tratado, você corre risco. E eu acho que o grande problema é você identificar que foi um escorpião, né? Porque às vezes a criança não fala onde se machucou, onde levou a picada. E aí, na dúvida, realmente você tem que ir para o hospital. Principalmente se você vai para o hospital, tem que levar o bichinho junto. Tá? Leva o bichinho e cuidado até há uma orientação muito específica na maneira como você vai pegar, porque se você pega com uma mão desprotegida, você também pode correr o risco. Então tem que tomar cuidado como você vai levar a criança e o bicho para o hospital. Então, se você começar a observar isso, a gente não sabe quando vai chegar em Marília, porque sabe, essas coisas, nós estamos com cidades aí próximas, Marcos, que não sabem o que fazer, porque não existe uma maneira de você usar um inseticida, alguma coisa que você acaba com o escorpião. Você realmente tem que trabalhar, cada um no seu local, com a higiene do quintal, etc. E aí a gente vai entrar naquele grande problema, né? Dos mosquitos, saúde pública. Enfim, saúde pública e a responsabilidade também, que infelizmente... O poder público não vai conseguir atuar sozinho. Ele vai depender da família, do quintal, da higiene do quintal, da limpeza. É claro que ele tem que cuidar do esgoto, da água, etc. Mas o cuidado que a gente tem que ter é com a nossa casa. Então, o que acontece nos acidentes moderados e mais graves? Com 2 ou 3 horas já surgem os sintomas.
a pessoa tem uma alteração do corpo e começa a ter uma sudorese, Marcos, transpirar. Isso, se você observar numa criança isso, que começou a ficar com a temperatura baixa, ou às vezes até pode subir a temperatura, mas o mais comum é a hipotermia. Cai a temperatura e ela transpira muito, começa a suspeitar de que é um escorpião. Então ela vai ter vômitos, vai ter interessante que ela vai ter uma salivação excessiva, a criança. Quando a dor abdominal é muito forte, pode ter diarreia junto. Então veja, isso em um curto espaço de tempo. Mesmo que você não saiba, encontrou a criança com esses sintomas, tem que lembrar do escorpião. Mas aí o grave é que esse veneno, em função da sua neurotoxicidade, ele pode provocar uma arritmia cardíaca. Né? E aí, é claro, é coisa grave. E a alteração da pressão sanguínea, a pressão pode subir, mas também pode diminuir. A criança vai ficar agitada, sonolenta, com confusão mental. Vai ter uma alteração total. Não, é grave a coisa. Mas o principal é a alteração do sistema respiratório, em que você pode ter, a gente chama de um edema agudo de pulmão. O pulmão se enche de água em função da falta de controle do sistema nervoso central. Então o problema é lá no cérebro, esse veneno, ele é neurotóxico, compromete o centro da respiração lá no bulbo, e aí você tem um comprometimento do sistema respiratório, acúmulo de líquido no pulmão, e a causa do óbito é essa. E aí chega numa situação dessa intratável. Então, o que se fazer quando você tem uma criança desse tipo? Não sabe o que aconteceu, viu a mãozinha inchada, isso foi um inseto. Mas veja, olha para a criança como um todo. Ela está salivando demais, ela está fria, ela está com sudorese, uma transpiração excessiva, ela realmente começa a ter sintomas assim importantes, centrais, corre. Então você pode ter uma arritmia cardíaca e você pode ter um problema respiratório. O pulmão começa a não funcionar direito em função do comprometimento central. Não é que o veneno compromete o pulmão, mas compromete o cérebro da criança e aí você vai ter uma situação mais grave. Então é ir para o hospital, porque é no hospital que tem o soro e o tratamento eficaz é apenas o soro. A gente vai colocar na tela a seguinte, que nós já estávamos lendo aí, Marcos, apenas para lembrar algumas coisas. O brasileiro pode querer dar o jeitinho, sabe aquele negócio, sugar o veneno com a boca? Isso. Não faça isso. A mãe vai lá, dá uma mordida, puxa, né? Coloca um torniquete. Dá um chupão lá não vamos fazer isso, amarrar o braço da criança, porque em geral é no braço. Na verdade é a nossa cara fazer isso. Por isso que eu coloquei isso, exatamente para evitar essa situação meio tupiniquim, sabe? De querer resolver o problema em casa. Não, se você acha um filho que tem uma lesão de inseto picado e ele no todo não está bem, não vai fazer isso. Vai tornar a coisa pior, né? Vai tornar a coisa pior. Querer sugar o veneno com a boca. Isso não existe. Amarrar o braço da criança, aquele negócio, para evitar que a picada se espalhe para o corpo. Não. A conduta é única. É levar para o hospital. Então você que é da região, que está nos ouvindo, Facebook, etc., através da live, né? E que esse escorpião está próximo, está na região. Nós tivemos 2 casos de óbito, é isso? Em Araçatuba. 2 crianças já faleceram em Araçatuba por escorpião. Então a nossa mensagem desta noite é exatamente essa. Olha, não chegou ainda, mas vamos ficar atento, Marcos, porque se está na região, vem um caminhão de lá, um carro, etc., deixa um escorpião aí pronto. Aí a coisa já começa a se proliferar, etc., e você sabe como é que é. Vamos para o intervalo então rapidinho. Você conhece o Fernandinho? Claro que eu conheço, experiência fantástica com ele. Pois é, então, ele vai estar em Marília já no próximo mês e a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Não sai daí não, que a gente volta na sequência com o Mundo da Criança de hoje aqui no seu canal 4. Até já!